meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui ao vivo do XG do Recife, mas eu gostaria de lembrá-los, relembrá-los. E eu falo sempre nas nossas aulas que ela fica disponível, né, no nosso canal lá no YouTube e também no nosso app do Educa Recife. Você já baixou o app, mas caso você ainda não tenha esse app, você pode apontar a câmera do seu celular para os QR Codes que estão aí na tela, tanto para celular Android quanto para celular iOS. Vai lá, baixa o aplicativo. Por quê, Vivi? Para poder falar com a gente aqui ao vivo, não apenas assistir as nossas aulas, mas também se comunicar com a gente. Quem faz o nosso chat hoje é a professora Camille Borba, também de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas! Como sempre, é um prazer estar aqui. Já temos gente dando bom dia, professora Viviane. Tamara botou um bom dia muito animado. E eu espero que vocês gostem dessa aula, porque está interessantíssima. E como sempre, é um prazer estar aqui no chat. Qualquer coisa, Davi também dá bom dia. Qualquer coisa, vocês sabem, joguem aqui no chat, a gente resolve, conversa, tá certo? E aproveitem a aula de hoje. Um cheiro! Oi, Davi, oi, Tamara, é uma alegria tê-los aqui. Vamos lá, vamos juntos, né? Quem faz a tradução hoje para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Jéssica. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Vamos lá, vamos começar. Hoje a gente continua falando um pouquinho sobre narrativas, tá certo? E nossa aula mais especificamente é sobre o conto e o conto popular, né? Vocês lembram aí qual é a estrutura do conto? A gente já viu em outras aulas, eu tenho certeza que vocês já viram também com a professora Adriana e com a professora Camille um pouquinho sobre a estrutura da narrativa e também sobre os diversos tipos, né? O romance, o conto, a fábula, os contos de fadas, que são os favoritos de muita gente. Então, hoje a gente vai relembrar algumas características do conto e também do conto popular. E a gente vai ler alguns exemplos dessas duas vertentes narrativas. Ó, antes de vermos as características do conto, vamos ler um exemplo desse tipo de produção de narrativa. E aí, a partir dele, a gente vai pensando como é que se dá essa construção, quais são as características que aparecem no conto que a gente consegue reconhecer, o que é que ele quer nos dizer, nos passar de ideia. Então, vamos lá. Ó, era uma vez, numa terra muito distante, uma princesa linda, independente e cheia de autoestima. Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico. Até aí tudo bem, né? Tá indo na vibe normal que a gente espera de um conto. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: "Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito." Então, uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me na rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir um lar feliz no teu lindo castelo. O príncipe estava cheio de pala, né? Até aqui, por enquanto, a história está bem tradicional do que se espera de um conto de fadas. Então, qual será o desfecho para essa história? Será que a princesa vai cair no papo do príncipe? Vai dar uma beijoca, ele vai se transformar, deixar de ser rã, quebrar o feitiço? Vamos ver. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar. Lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre. Parece uma proposta boa? Não sei. Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã saltê, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo mesma. Eu, hein? Nem morta. E aí a gente tem o desfecho, o final dessa história. Ou seja, a princesa não comprou muito a história, a conversa fiada do príncipe não, de que ela ia ter que casar com ele, lavar, passar, cuidar dos filhos, levar toda a família para morar, a família dele para morar no castelo que era dela. Então a princesa toma um caminho alternativo e decide, ó, de repente cozinhar o príncipe. É um final completamente alternativo dessa história, né? Que tenta aí fazer uma releitura dos contos de fadas. Será que eles precisam acabar sempre da mesma forma? Será que a gente pode fazer alguma alteração para pensar esse novo conto moderno, esse novo relacionamento moderno, né? Hoje em dia a gente tem muitas mudanças com relação ao comportamento masculino e feminino. Então esse conto vai nessa vanguarda de tentar mostrar para a gente como é que se pensa
a cabeça agora dos jovens, tá certo? Ah, lembrando que esse conto é de Luiz Fernando Veríssimo, tá certo? As inferências que a gente pode fazer desse conto com relação à estrutura, porque é um conto, né? A gente tem uma narrativa, né, que é uma enumeração de ações, então eu vou criar um enredo através das ações das minhas personagens, tá certo? Funciona em analogia às histórias de contos de fadas, ou seja, ele busca essa referência dos contos de fadas e coloca dentro de um conto que aparentemente vai se repetir a fórmula dos contos de fadas, mas então, para a surpresa de todo mundo, o conto justamente quebra essa expectativa do que tinha com relação ao conto de fadas. As inferências. Há uma quebra de expectativa com relação ao desfecho convencional atribuído ao gênero textual, né? Como eu estava falando aqui, não é o final que se espera de um conto de fadas, é um final completamente novo. Então, a gente tem uma visão diferente também. Há uma ironia, né, entre o desfecho do suposto príncipe e a fala final da moça, né? Da princesa estava lá e ela fala, nem morta que eu me caso com você, nem morta que eu aceito essa proposta. E, curiosamente, o príncipe acaba morto, né? Acaba sendo fritado ali, literalmente cozinhado dentro de uma panela, porque ela estava saboreando ali a rã cozida. Tem muita gente que come rã, que gosta. Então, a gente percebe uma ironia da construção, da construção do texto. Não somente a mudança de paradigma, como também essa ironia com relação ao desfecho do príncipe e à atitude da princesa. O conto é um gênero textual marcado pela narrativa curta, escrita em prosa e de menor complexidade em relação aos romances. A gente vinha discutindo isso também em outras aulas, né? O conto ele costuma ter essa estrutura mais curtinha. Ele é literalmente ali uma pontinha do que comparado ao romance, né? O romance é um texto muito mais amplo, muito mais propício a ter grandes reviravoltas, grande número de personagens, um tempo muito mais longínquo também, e um espaço também maior. Então, o romance ele pode acontecer numa cidade, ele pode acontecer num país, ele pode envolver todo um reino. O conto, ele normalmente tem uma estrutura menor, um castelo, uma sala, um lugar em que eu consiga passar menos tempo, mas que toda a minha história consiga ser desenvolvida ali naquele único espaço, tá certo? Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, a comparação entre conto e romance, você fala lá com a professora Camille lá no chat. Depois, mais pra frente, a gente dá uma passadinha lá para ver o que é que vocês estão achando. Além de ser menor, em termos de extensão, o conto também terá menos personagens, né? Um espaço menor, ou mais localizado e focado em poucos lugares. E um tempo narrativo mais curto, semanas, dias, horas, é o que eu estava falando com vocês aqui. Se num romance eu tenho um espaço de tempo aí de 1 ano, e às vezes isso é até maior, né? Porque a gente tem romances que foram feitos em formato de série, de trilogia, de saga, ou seja, 3 livros, 4 livros, 5 livros. Então, esse período de tempo do romance vai ser muito mais esticado. Imagina você ter que escrever 5 romances, 5 livros, num espaço de tempo curto. É muito difícil, é quase inviável, né, para o autor. Então, o que acontece? No romance a gente tem esse esticamento da temporalidade, mesmo quando há recurso de flashback, que é quando a gente tem que voltar no tempo para dizer, de manhã aconteceu isso com a minha personagem, ou há 50 anos atrás aconteceu isso com a minha personagem, então por isso ela tem esse trauma hoje. Então é quando uma ação que aconteceu lá no passado justifica uma consequência, ou justifica uma tomada de decisão aqui no presente. Massa? A origem dos contos está relacionada à tradição de contar histórias de forma verbal. Quando transcritas, essas mesmas histórias, que geralmente seguem uma trama única, resultam em uma narrativa concisa, que pode ser lida em pouquíssimo tempo. Então, é muito comum assim, a gente pensar na tradição oral como uma grande influenciadora, né, das narrativas escritas que vieram a posteriori. Como a gente bem sabe, primeiro surgiu
a língua falada, né? A comunicação se dá pela fala, então muitas dessas histórias, o conto, a fábula, a lenda, o mito, elas vão sofrer influência da oralidade. E como a gente bem sabe, a oralidade, ela é também um reflexo das vivências de cada um. Então, cada pessoa que vai contar uma história, coloca ali a sua particularidade, seja da escolha lexical, seja da ordem dos argumentos. Por exemplo, se eu contar esse conto aqui que eu li para vocês com as minhas palavras, pode ser que eu conte de forma diferente do que a professora Camille contando o mesmo conto para vocês. Então, isso é o que faz com que a oralidade fique diferente, essa mudança aí de narrador da pessoa que está responsável por disseminar essa história para outras pessoas ouvirem, seja ela aí em ambientes acadêmicos ou seja ela em comunidades, né, através de um ser sábio, um homem ou mulher sábia aí de uma comunidade, de uma rua, de um bairro, que transmite essas histórias. A oralidade emprestou às narrativas a tradição de compartilhar histórias. As lendas e contos populares receberam bastante influência da sabedoria dos mais velhos em emprestar suas vozes à condução dessas narrativas. Eu tenho certeza que vocês aí de casa já devem ter escutado uma historinha aí dos seus avós, dos seus pais, né, que sempre contam pra gente. Ah, menino, no meu tempo não era assim não. No meu tempo a história era completamente diferente. A gente fazia isso, fazia aquilo, fazia assado. E isso é também tradição popular, tradição oral, conhecimento que é passado de geração para geração através da oralidade, ou seja, através da contação de histórias. Existe um jeito da gente transformar isso numa forma estruturada? Existe. A gente pode escrever um texto no formato de conto, no formato de fábula, assim couber a história que foi contada pela pessoa mais sábia, né, pela pessoa mais velha, mas também pode virar uma biografia, né? Se o seu pai ou o seu avô está contando uma história aí do tempo dele e envolve a própria vida dele, ou seja, tem memória envolvida, ele pode sim fazer uma biografia e transformar a oralidade, transformar a sua memória em registros escritos. E muita gente faz isso, tá? É um recurso muito comum, muito válido também. Mais especificamente, os contos populares. E agora a gente vai fazer uma transição aí entre os contos, que é essa estrutura que a gente viu do Luiz Fernando Veríssimo, né, que a gente contou, o primeiro conto, para os contos populares. Mas antes da gente fazer essa transição, eu vou chamar o chat. Será que tem alguém aí acompanhando? Alguém fez algum comentário, professora? Oi, professora. Eu acabei de perguntar para eles se os pais ou os avós contavam histórias. Os meus avós e meus pais contavam muitos. E Maria e Davi falaram que sim. E eu perguntei se eles lembravam quais. Eles falaram que sim, e agora eu quero saber quais são essas histórias. Porque essas histórias, elas fazem parte da nossa cultura, né? Elas fazem parte até da nossa herança familiar também, né? Às vezes, eu sei que algumas histórias minha avó ouviu da mãe dela, que ouviu da avó dela, e a gente não tem nem como rastrear a origem. Mas isso, na verdade, não importa, né? O que importa é o que a gente sente com isso, né? É um momento também de se pensar bastante. Enfim, estou aqui curiosa. Me contem quais foram as histórias que vocês ouviam quando eram crianças. Eu lembro de uma que eu achava um pouco assustadora, que era de uma menina que tinha longos cabelos e aconteciam várias coisas, e ela era enterrada, e aí de lá nascia uma árvore muito bonita, assim. E eu lembro que eu ficava com muita pena, mas era uma história muito bonita. E aí eu quero saber de vocês. Fora isso, o chat está tranquilo, acho que estão todos prestando muita atenção na sua aula. Pois é, obrigada, professora. É interessante como o conto, ele vai fazer parte da nossa identidade até, né? Porque, olha, para pensar, você tem aí o seu pai e a sua mãe contando a história deles até chegar em você. Então, de certa forma, a forma que você é criado, ou o que te chega como repertório cultural,
as condições éticas em que você é criado, tudo isso perpassa pela história do seu pai também. Então, do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, dos seus tios. Então, tudo isso é uma construção da nossa própria personalidade. E é claro que ao longo da vida a gente vai moldando também, vai criando outras situações, outras circunstâncias, né? Seja essa educação proveniente da educação regular que a gente tem aqui na escola, que a gente está conversando com vocês, através do conhecimento científico, seja ela também pelas nossas relações, pelos afetos. Eu acho que a tradição oral é muito disso, de perpetuar também os afetos. E como é que a gente perpetua os afetos? Contando histórias, né, minha gente? Trazendo todo mundo para pertinho da gente, e tornando aquele ambiente, aquele momento memorável, que fica com a gente o resto da vida. Vamos começar agora a falar um pouquinho dos contos populares. Ó. Os contos populares ou folclóricos são narrativas passadas de geração em geração. Elas não têm autor conhecido. Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. A autoria é atribuída ao povo. O folk em inglês, que significa povo. Daí a origem da palavra folclore. Então a gente tem aí um gênero textual, que é o conto popular, que está intimamente ligado à ideia de cultura. A ideia do que um povo vai transmitindo de geração em geração para se constituir como tal. Então, como herança de ser do povo brasileiro, o que é que a gente trouxe ao longo desses anos? Então, o conto é uma ferramenta importante para trazer, para repercutir e para ecoar justamente essa tradição oral que vai passando de geração em geração. Então, quando um familiar seu parar assim e disser assim, tem uma história para contar, menina e menina, tu escuta, que tu tá fazendo parte da cultura. De repente, tu tá espalhando aí essa história para mais gente ouvir, e aí você ajuda todo mundo a ter conhecimento sobre aquela história. E sobre a frase, quem conta um conto, aumenta um ponto. Já escutou falar essa frase? Eu já escutei bastante, viu? E, ao contrário do que você possa pensar, a gente não está falando do fofoqueiro não, viu? A gente está falando das diversas versões que existem quando a gente vai para a tradição oral. Porque como eu estava falando aqui no meio da aula, eu posso contar uma história, um conto popular. Vamos lá, eu estou tentando contar aqui a história da loira do banheiro, por exemplo, que é um conto de terror aqui que existe na nossa cidade. Então, eu posso contar de um jeito, a professora Camille pode contar de outro. Significa que as duas histórias são falsas ou que uma vai estar certa e a outra que vai estar errada? Não, são formas diferentes de contar a mesma história. É claro que uma pode exagerar e a outra pode deixar a história mais simples. Então, é por isso que a gente faz essa lembrança aí de que quem conta um conto aumenta um ponto. Porque, dependendo de quem conta a história, pode ser que ele exagere ali nos detalhes e pode ser que ele economize nos detalhes também, né? O contrário também é possível. Então, acaba sendo um critério da pessoa que está contando a história dizer como isso vai acontecer, como essa história vai ser passada para as outras pessoas. Podemos inferir que, por serem narrativas orais, elas não obedecem a uma fidedignidade narrativa, ou seja, elas não são fiéis. Ou seja, todas as versões contadas por qualquer pessoa usando a oralidade estará sujeita a mudanças, acréscimos e perdas. Sim, significa que há acréscimos e há perdas. Contudo, é sempre bom pensar que há também um eixo de matriz, ou seja, há um elemento na história que ele é invariável, ou seja, ele vai precisar aparecer em todas as versões que são contadas. Então, por exemplo, quantas versões a gente tem da Chapeuzinho Vermelho? Muitas, né? A gente já tem para teatro, a gente já tem texto, a gente já tem filme, a gente já tem versões inúmeras, fanfics. Então, isso é uma enumeração de várias versões que podem ser feitas com uma única história. Contudo, qual é a invariável da história da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo? A própria Chapeuzinho Vermelho e, de repente, o Lobo Mau, né? Porque sem essas duas figuras, não há história. Pode até ser que a vovó não seja a vovó, pode até ser que a vovó seja um vovô, pode até ser que a mãe tenha ido passear mais cedo, não tenha dado o conselho a Chapeuzinho Vermelho, mas a Chapeuzinho Vermelho precisa estar na história, porque senão a história não é dela.
Na tradição oral, a gente conta com o mesmo recurso, né? Eu posso contar as minhas versões de forma diferente, contudo, há um eixo que vai precisar ser mantido para que a história seja contada. É como se eu pudesse variar as bordas, mas o centro não. Vamos ler agora um conto popular chamado A Raposa e o Homem. E aí a gente vai tirar desse conto popular algum ensinamento, né? Deve ter. A raposa foi se deitar no caminho por onde o homem tinha de passar e fingiu-se morta. Veio o homem e disse, coitado da raposa. Alguém fez um buraco, enterrou a raposa e foi embora. A raposa então correu de novo pelo mato, passou adiante do homem, deitou-se no caminho e fingiu-se de morta de novo. Quando o homem chegou, disse, outra raposa morta, coitada, tirou-a do caminho, cobriu com folhas, seguiu adiante. Dessa vez ele foi ainda mais gentil, né? Da primeira vez ele só passou pela raposa, na segunda ele tirou ali a raposa que estava aparentemente morta e deixou no cantinho. A raposa correu outra vez pelo mato, deitou-se diante do caminho e fingiu-se de morta de novo. O homem chegou e disse, quem terá matado tanta raposa? Tirou-a por fora do caminho e foi-se. A raposa correu, foi fingir-se outra vez de morta no caminho. O homem chegou e disse, leve ao diabo tanta raposa morta. Agarrou-a pela ponta do rabo e atirou-a para o meio do mato. A raposa disse então, não se deve abusar de quem nos faz bem. Então, o que a gente tira aí de ensinamento desse texto? De que, minha gente, a gente não pode abusar da paciência dos outros, né? Então, o conto ele também tem aí essa função de fazer com que a gente pare para pensar, né? Porque, olha, se eu faço uma coisa e a pessoa releva, mas se eu insisto naquele comportamento, pode ser que eu acabe chateando alguém. E aí é esse atrito, que é essa inteligência emocional que esse conto tenta falar pra gente, ó, não dá para ficar insistindo na mesma ação. De repente, essa insistência é o que vai causar atrito com as outras pessoas. E você não pode abusar da paciência alheia, tá certo? Paciência tem limite, já diria a manhã. Então, não abuse da paciência dos outros. Professora Vivi, estamos aqui em uma discussão interessante no chat, porque Tamara concordou com você, disse que realmente cada pessoa conta a história de um jeito, né? E ela continuou, muito certíssima, muito certa, dizendo que algumas pessoas contam de um jeito mais engraçado, outras de um jeito mais assustador. E isso é muito verdade. Por quê? Porque não só os registros são muitos, e às vezes as pessoas sabem versões diferentes, como depende muito da característica do contador, né? Exatamente. Tem quem seja mais engraçado, tem quem saiba modular melhor, fazer personagem, tem quem conte num tom mais tenebroso. E aí, Tamara, você está certíssima, viu? E provando que ela está prestando muita atenção na sua aula, não só ela, como nossos alunos aqui. Parabéns, Tamara. Você está corretíssima. Não, depende muito das habilidades do contador, né? Por exemplo, eu leio aqui os meus textos que eu trago para vocês, para a gente pensar um pouquinho sobre eles. Mas, se a gente trouxer a professora Dini, por exemplo, que é de artes, que sabe interpretar, é atriz, como é que será que ela vai interpretar o mesmo texto? Provavelmente de forma diferente, né? Porque as habilidades são diferentes. Então, por exemplo, eu não sei contar história de terror. Me amedronto logo, me escondo debaixo da mesa. Mas se a gente trouxer um contador que tem habilidade, ele vai fazer um escarcéu, que vai ficar todo mundo assustado. Então você está completamente certa, depende muito também das habilidades, das inferências que esse contador quer dar ao texto. Se ele quer amenizar as situações, o timbre de voz, ou seja, a entonação que a gente dá para as ações, também vão interferir na nossa oralidade. No medo ou no interesse que a gente vai despertar em quem está ouvindo a história. E quais são as características do conto popular, agora que a gente já viu um conto popular? A gente sabe que ele circula, que ele paira no nosso imaginário enquanto cultura, enquanto sociedade, né? Mas quais serão as características formais desse gênero textual? Bora dar uma olhadinha? A narrativa é curta, nós temos um autor anônimo, ou seja, alguém que não é nomeado, a gente não sabe atribuir aí a autoria desse conto. A gente tem um narrador observador, né? Especialmente nessa que eu trouxe, ou seja, é um narrador que ele não está participando da história, ele só observa o comportamento tanto do homem quanto da raposa.
A gente tem um espaço indefinido, a gente sabe que a gente está numa floresta e há um caminho, e essas duas personagens se cruzam e se encontram o tempo todo, mas a gente não sabe definir onde fica essa floresta. A gente tem um tempo indeterminado. O que é que marca um tempo? As ações das personagens. Por exemplo, eu sei que a raposa vai, ela é afastada pelo homem, aí ela volta pelo caminho e faz de novo. Mas eu não tenho aí uma passagem de tempo exata, eu não marquei se ela faz isso em 5 minutos, se ela faz isso em 1 hora, etc. A gente tem um conteúdo ficcional e simbólico e personagens planas. Bora dar uma olhadinha no que são personagens planas? Ó, personagens planas ou lineares são personagens constituídas de uma única ideia ou qualidade, não são profundas. A personalidade delas é pobre e repetitiva, são previsíveis quanto ao seu comportamento e não apresentam evolução, que é aqui o personagem da raposa, né? Ao contrário do personagem do homem. O homem, ele tem uma atitude, a primeira vez que ele encontra a raposa, ele passa por ela. Na segunda, ele ajuda, ele tira do caminho. Na terceira, ele já está irritado. Então, perceba que há uma mudança no comportamento dele, enquanto a raposa continua naquele círculo ali vicioso de repetir a mesma ação. Então, a raposa, ela é uma personagem plana, né? A gente também tem a marcação da linguagem popular, quando eu digo assim, ó, leve ao diabo tanta raposa morta. Então, eu estou usando uma expressão que é um recurso bem característico da oralidade. A gente tem a função moralizadora e lúdica, que é muito parecida com a fábula, né? Aquela função que procura ensinar alguém a fazer alguma coisa. E tem essa função doutrinadora, né? De ensinamento. Ó, antes da gente terminar nossa aula, vamos dar uma passadinha no chat para que a professora Camille fale o que é que vocês disseram aí e se despeça. Ai, gente, o chat foi maravilhoso. Davi, inclusive, professora Vivi, pontuou algo interessante. Ele disse que algumas histórias são baseadas em fatos. E, de fato, algumas histórias elas surgem justamente como versões de coisas que aconteceram de verdade. Gente, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Um beijo enorme. Até a próxima aula. Isso, parabéns, Davi. Realmente, algumas histórias são baseadas em fatos, o que torna, às vezes, muito mais assustadora. Ó, para terminar a aula de hoje, eu deixo vocês com um provérbio popular. Bora ler? Ó, os ignorantes que acham que sabem tudo privam-se de um dos maiores prazeres da vida, que é aprender. Então, seja humilde, coloque na sua cabecinha aí que a gente aprende todo dia e sempre e muito. Um cheiro e até a próxima aula.